Bom dia. Quando começar, você só me avisa. Começou, né? Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a reunião do CMTT. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre as estruturas cicloviárias, as novas propostas aí. Eu vou começar abrindo a palavra para o senhor secretário, que está presente aqui na reunião, para ele fazer aí uma apresentação, né? E depois nós daremos continuidade. Bom dia, secretário. A palavra é sua. Bom dia, Dalton. Bom dia, Michele. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Quero só agradecer a oportunidade de fazer essas palavras iniciais. Alguns de vocês já me conhecem, pessoal da SP Trans, DTP, e pessoal que atua nessa área de transporte autorizado. Eu sou secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana da cidade de São Paulo desde fevereiro de 22 e agora estou com essa missão de assumir a secretaria de forma interina, respondendo pelo expediente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Claro que, como vocês sabem, existe esse momento de formação de gabinetes para a gestão 2025-2028, e agora a gente só está nesse encerramento da gestão 2021-2024. Desejo a todas e a todos aqui uma ótima apresentação. Vamos observar aqui quais são as informações que o Dalton vai fazer a apresentação. E desde já peço licença a todos, porque eu também estou acompanhando outra reunião virtual no âmbito do CDTI, que é justamente o grupo que integra tanto a Secretaria de Transporte Metropolitano como a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e boa reunião a todas e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Seja bem-vindo à pasta. Contamos aí com a sua expertise, né, com a sua experiência. Bom, Michele, acho que podemos já começar a colocar aí a nossa apresentação. Eu acho que é importante a gente colocar aqui algumas coisas, né? O planejamento e a decisão, e as decisões tomadas hoje aqui pelo poder público, em conjunto com a sociedade civil organizada, elas são cruciais para a construção de uma mobilidade urbana segura, sustentável, mais eficiente, democrática, multimodal, inclusiva e principalmente inovadora. Então, ações complementares da malha viária e ligações estruturais integrando os diversos bairros da cidade aos eixos de subsistemas estruturais, né? Ele é de extrema importância, de forma a compor uma rede interligada, né? Abrangendo aí todo o território do município. Quer dizer, é muito importante que esse trabalho que a Secretaria, em conjunto com o CT, SP-Trans, DTP, que é um trabalho conjunto, é um trabalho da Secretaria, né? Sendo aí sempre com as áreas técnicas dando suporte ao que é importante, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade urbana e na cidade de São Paulo, as estruturas cicloviárias. Pode passar, Michele. Bom, as diretrizes, é que a gente vem já trazendo essas diretrizes dos planos aí já há muito tempo, e seguindo essa questão da segurança, conectividade, linearidade, intermodalidade, funcionalidade, né? Oferecendo condições mais seguras, de melhor conforto, conectar percursos com uso eficiente da rede, percorrer a menor distância nos trajetos de viagem de bicicleta, né? Conectar com terminais e estações de ônibus, metrô e trem, e as vias
com vias mais atrativas ao usuário da bicicleta, passando aí pelas áreas comerciais, áreas de serviços, instituições, e nas proximidades sempre das grandes áreas habitacionais, aí, dos conjuntos habitacionais. Pode mudar-me? A gente precisa... essa informação, todos os especialistas vêm afirmando isso, né, que até 2030 o Brasil terá 225 milhões de habitantes, São Paulo 15 milhões, e 90% estarão concentrados em áreas urbanas, né? E o maior desafio será estabelecer uma consciência nessas próximas gerações, a pensar os próximos passos da mobilidade, né? Quer dizer, sempre a partir de um conceito pautado na priorização do transporte público, mais eficiente, sustentável, com menor utilização do automóvel e maior na mobilidade ativa. Esse é o que a gente vem pretendendo colocar como uma ampliação dessa malha cicloviária existente. Os nossos números são astronômicos, né? Os números de São Paulo sempre são muito grandes, né? São 12,4 milhões de habitantes, 10 milhões de veículos, 20 mil quilômetros de rede de sistema viário, 1.521 quilômetros quadrados de área na cidade, 29,7 milhões de viagens dia, desses 14 milhões de viagens não motorizadas, dessas 14 milhões, 13 viagens a pé e 211 mil viagens de bicicleta, e essa fonte é a última que nós temos, que foi da OD do metrô 2017. Os transportes públicos, 6,6 milhões de passageiros em dias úteis, a frota cadastrada, 13.261 veículos, 100% da frota acessível, 156 mil viagens programadas em dias úteis, são 33 terminais municipais de transferência, 131 quilômetros de corredor, ponto 2, né? Quilômetros de corredores exclusivos de ônibus, 550 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, e 21.095 pontos de parada. Bom, o que nós estamos fazendo aí para melhorar a segurança na mobilidade da cidade de São Paulo? Eu selecionei alguns itens apenas, né? Alguns dos programas, são vários programas, mas eu selecionei esses 2 programas aqui, são as áreas calmas, melhorar a segurança de todos os usuários, né? Que é o objetivo, reduzir o número e a gravidade dos atropelamentos, projetos focados, todos eles focados na melhoria da caminhabilidade do pedestre, priorizando e deslocamento a pé e estimulando os modos ativos de ciclistas e pedestres, né? O programa é composto por uma série de ações, aplicações de elementos de moderação de tráfego, tratamento de travessias de pedestre, readequação das calçadas e redução da velocidade regulamentada para 30 km por hora. Isso é o resumo do projeto de Áreas Calmas e tem sido um sucesso aí do que a gente tem implantado, com o sucesso no sentido de reduzir, de fato, o índice da gravidade, né, a gravidade do acidente e o índice de fatalidade. Com os completos, a premissa básica da rua completa é atender às necessidades locais. É sempre em volta dos terminais, das grandes áreas onde tem uma concentração de pedestres. É a democratização dos espaços, requalificar estruturas locais em caráter permanente, ações que visam contribuir para a construção de uma rede de mobilidade ativa. Todas as ações elas levam à construção de uma rede da mobilidade ativa, né? Promover o acesso ao sistema de transporte, sobretudo o transporte coletivo, o transporte público, né? Melhorar os modos ativos, sobretudo pedestres e ciclistas, e pessoas com mobilidade reduzida, mitigando conflitos com os demais modos. A ideia é priorizar, de fato, o pedestre nessas regiões, né? Onde garanta 100% a segurança desse modal, né, dos pedestres. Pode mudar, Mi?
Bom, a ferramenta para orientar as ações, projetos e investimentos na mobilidade urbana hoje é o Plano Mob, né? E ele define aí a prioridade dos atores nessa construção do plano, né? Primeiro vem lá o pedestre, depois o ciclista, transporte público, transporte de carga, as motos e o carro. Então, a moto veio hoje assumir aí um pouquinho mais essa prioridade por conta do que vem ocorrendo, dos acidentes aí que vem, dos sinistros que vem ocorrendo com relação às motos, né? Bom, segundo o Plamob, até 2028 temos que estar lá com 1.800 quilômetros de rede cicloviária implantado e está lá, por enquanto, é o que está registrado lá no Plamob, né? Qual é a base legal desse plano? Plano diretor, né? Que é uma lei, 16.050 de 2014, né? É o Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo, que é um decreto do prefeito, 56.834 de 2016, a obrigatoriedade das realizações das audiências públicas da rede cicloviária, que é uma lei, né? A 16.885 de 2018, o Plano de Segurança Viária, que é um decreto também que propõe lá a vida segura, que é o decreto 58.717 de 2019, e o plano de metas que a gente vem perseguindo, vem seguindo com todos os outros itens, todos os outros elementos que compõem o plano de metas. Pode mudar. Aqui um pouquinho, só para a gente colocar aqui um pouco da história da rede cicloviária na cidade de São Paulo. Nós temos aqui um cronograma, eu vou colocar só as principais, as coisas mais importantes que eu considerei aqui, né? A criação da CT, né? A primeira ciclovia, que foi a JK em 76, né? Em 1981, o primeiro plano cicloviário. Depois tem lá, em 1990, a previsão de espaços cicloviários em novas vias ou quando estão sendo reformadas, né? Vão ter que prever lá o espaço cicloviário. Depois tem, em 1997, a instituição do CTB, que coloca a bicicleta passa a ser considerada um veículo, segundo o CTB, né, o Código Brasileiro de Trânsito, né? Depois, em 2007, a criação do sistema cicloviário, né, que isso passa a ser um sistema, né? Em 2010, a primeira ciclofaixa de lazer, acho que é muito importante a gente colocar, né, que surgiu a primeira ciclofaixa de lazer, que é o local onde no princípio, se pratica aí um pouco da bicicleta, do lazer com a família, com a bicicleta, né? E com possibilidade de ser transformado em rede cicloviária posteriormente, estrutura cicloviária posteriormente, né? Depois, temos lá, em 2021, que foi instituído lá no Plano Diretor de Metas, implantar 300 quilômetros de rede cicloviária até 2020, ao final de 2024, e está aí o horizonte do Plamob que diz, né, afirma que até 2028 teríamos que ter 1.800 quilômetros de malha cicloviária existente. Pode passar aí. Bom, quais são os desafios aí da nossa mobilidade ativa, né? Colocar no nosso plano cicloviário, né, um plano que venha contemplar, contemplar não apenas trechos bairro-centro, mas dar uma opção necessária para criar novos caminhos, estabelecer conexões entre os equipamentos mais significativos existentes dos bairros e o centro, quer dizer, escola, moradia, escola, centro, bairro, centro, né? A ideia é que ele venha contemplar da melhor forma possível e garantir a segurança nesses percursos.
pode transpor barreiras, né? Eu acho que isso a gente vem conversando aí com Secretaria de Obras e CIURB, né? E a gente já tinha implantado a ciclopassarela através de um polo gerador ali na W Torres, né? No empreendimento que foi implantado junto à JK ali, com o Xedid de Jafé. Na época foi colocado através de uma medida mitigadora a implementação de uma ciclopassarela ali. E dando continuidade a isso, se pediu, já é um projeto antigo, desse projeto deve ter cerca de 15, 20 anos, que foi proposto, onde se propõe uma ciclopassarela aqui no lado da Bernardo Gold Farm, está sendo implantado agora, está sendo construída essa ciclopassarela, e tem previsão de entrega para esse ano ainda, essa ciclopassarela. Eu tenho lá acompanhado, tenho feito as visitas às obras, tenho feito aí cada lançamento de estrutura, a gente tem acompanhado. Então, quer dizer, a ideia é que essa de transpor as barreiras com ciclovias através de pontes, viadutos, passagens de nível sobre os rios e os córregos, né? Então, tem várias propostas, implantando lá a ciclovia na cidade universitária, que faz parte da rede cicloviária ali também. Então, a ideia é de dar continuidade a esse processo, que deu certo já. A gente não pode esquecer que tanto a Pinheiros, juntando a Pinheiros e a Tietê, se não me falha a memória, são 32 pontes, entre pontes e viadutos que teriam sobre os dois rios. Então, a ideia, onde houver uma rede cicloviária transpondo, fazer essa transposição do rio ou com uma ciclopassarela, ou com a ampliação da calçada ali, propondo aí uma garantia, uma travessia segura dessa barreira, do rio ou do córrego, né? Pode mudar. Quer dizer, no planejamento das novas estruturas cicloviárias, pode passar, né? Temos aqui o mapa cicloviário, né? O que nós temos hoje? Tem um mapa aqui com... Hoje nós temos entregues oficialmente, vamos colocar assim, que tem muitas estruturas aí que ainda estão finalizando, faltando poucos detalhes, por isso que não estão colocados no mapa, ainda não subiram no mapa das estruturas. Aí eu vou, sim, sem medo de errar, tem pelo menos mais 10 quilômetros que estão sendo finalizados aí nesse momento para poder ser inseridos no mapa. Então, 743 quilômetros de rede cicloviária hoje, né? Mais 48 contratados, desses 48 já implantaram de 28 a 30 quilômetros que estão sendo implantados. Eu acho que já foram entregues oficialmente 28 quilômetros. Então, esses já estão contratados e serão entregues com toda certeza. Temos mais 124 quilômetros, 27 metros aí, né, de estruturas cicloviárias através da PPP. A PPP é um convênio entre a SMT e a Coab, né? Desses aqui já foram entregues cerca de 17 quilômetros. Neste momento, temos mais 16 quilômetros que estão sendo construídos, já estão na fase de obras, então, com certeza serão entregues ainda esse ano, esses 16 quilômetros, e temos mais aguardando lá a emissão de ordem de serviço de 10 a 12 quilômetros para poder emitir as ordens de serviço com relação a essas estruturas que serão implementadas através da PPP. Temos em licitação, hoje, os 158 quilômetros de estruturas cicloviárias, que eu acho que é importante a gente colocar, porque está no finalzinho do processo, né, onde as empresas estão sendo
analisadas, né? Toda a documentação das empresas que entraram nas licitações estão sendo analisados e está nesse processo de análise. Então, com certeza, deste processo haverão ganhadores. Para vocês terem uma ideia, iniciaram no processo 39 empresas. E várias delas já saíram, porque não apresentaram documentação, foram desclassificadas, e tem muitas outras que estão sendo analisadas aí. Então, estamos aguardando a finalização desse processo de licitação aí. Fora isso, está em planejamento, vamos dizer assim, consolidar, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse número dos 420, né? Porque nós estamos consolidando 420 quilômetros nesse momento, né? 420 quilômetros de novas estruturas cicloviárias, né? E esse é um processo que ele vai passar ainda por audiência pública, quer dizer, todos esses foram elaborados projetos funcionais, fez o planejamento, foi elaborado os projetos funcionais, esses projetos funcionais foram encaminhados através de um SEI para a CT, a CT vai fazer todas as vistorias que tem que ser feitas, vão fazer análise de toda essa proposta e ratificar, né, e consolidar essa proposta caso ela concorde com o que está sendo planejado. Então, é uma etapa de estudos mesmo, uma etapa de planejamento e que será consolidado a partir do momento que for feita a audiência pública. É isso, é consolidação de estudos. Pode passar, me. Bom, o que a gente precisa colocar, né, o plano cicloviário faz parte da política de planejamento urbano da cidade de São Paulo e vem consolidar o uso da bicicleta como meio de transporte, de caráter inclusivo, né, e universal, claro. Tem como objetivo construir e manter aí uma rede cicloviária mais abrangente, porque é isso que vai consolidar um sistema completo para a cidade de São Paulo, e é disso que a gente está atrás. É isso que a gente busca, criar uma rede onde todas as pessoas que gostariam de pedalar, ou que estão pedalando, possam pedalar realmente com segurança, nesse percurso que ele deve fazer, né? Claro que existe aí outras propostas que estão sendo feitas nesse momento, né? E como essas outras propostas, elas envolvem outras secretarias, como Secretaria de Obras, CIURB, Verde Meio Ambiente, a própria SMSUB, né? E pensar em projetos, na verdade, são projetos intersecretariais, vamos colocar dessa forma. E aí a gente está falando de propostas que já foram experimentadas em bordos de córregos, né, que foram experimentados por algumas secretarias, e a gente pode estar conversando com essas secretarias e dando continuidade a isso que já foi experimentado, né? Como foi o caso da ciclopassarela aí do polo gerador do Walter Torres, que está sendo colocado outro aqui no Bernardo Goldfarb, né? E tem aí um projeto acho que isso é importante a gente colocar, né? Que existe uma proposta de alteração para Érica Salum, o nome da passarela Bernardo Goldfarb, para Érica Salum. Isso já foi encaminhado para a Câmara, e a Câmara está, acho que 4 ou 5 vereadores abraçaram a causa e estão propondo, e já passou pela primeira instância a proposta de alteração do nome da passarela, que estamos aguardando o término da obra para poder estar dando continuidade ao processo de mudança de nome, caso seja aprovado na Câmara, né? Então, o
porque a gente está falando de outras secretarias, né? A gente são outras pastas e essas pastas elas têm que ser consultadas. Não é possível fazer propostas sem que elas aprovem essas propostas, né? Quando a gente fala em portos de córregos, em ampliações de passeios, que a gente já vem falando sobre ampliação de passeio, várias reuniões que foram colocadas aqui, né? Essa ampliação de passeio tem que passar por SMSUB, né? Que é a pasta responsável por esse item, né? Pela calçada. Então, quer dizer, tudo isto tem que vir, lógico, de um pedido da sociedade civil organizada, que são vocês, né? Para poder dar continuidade, para que seja estudada e seja concluído todo o processo. Ou seja, elaborar um plano, né? com outras, eu diria assim, com propostas que de fato possam ser implantadas ou implementadas junto com os outros projetos que estão sendo feitos pela cidade de São Paulo. Então, vai fazer uma reforma da ponte, pode ser que ele coloque lá na reforma da ponte a ampliação da passarela. Vai fazer um córrego, pode ser que ele coloque lá no bordo do córrego um parque linear com o objetivo de colocar lá a bicicleta e o pedestre circulando. Então, são propostas que estão sendo ainda, estamos debruçando sobre elas, né? Estão sendo amadurecidas para que sejam levadas posteriormente às outras pastas e posteriormente ao prefeito. Bom, gente, acho que eu queria acabar, eu falei tudo isso exatamente por causa disso, né? Sozinhos nós não conseguimos atingir o que realmente a gente precisa, né? É muito importante que todos, a sociedade civil organizada, todas as secretarias e tudo que possa contribuir na elaboração de um plano e consolidar um plano na cidade de São Paulo venha, de fato, fazer com que ele tenha o sucesso que a gente pretende. É isso, a apresentação que eu tinha é essa. É o início de um processo, como o secretário falou, né? Ele está aqui de passagem, está se consolidando aí um processo de uma nova gestão, vamos dizer assim, que é a 25, 28, né? E está dado início ao processo de planejamento do novo plano cicloviário. Muito obrigado. Eu vi aqui que tem o Cauê, levantou a mão, e o Marco Antônio. Cauê, passo a palavra para você. Opa, bom dia, tudo bom? Obrigado pela apresentação, Dalton. Eu queria só saber se existe... Eu tô meio por fora assim, das discussões de ciclovias e tal, muito bom saber como é que está indo o plano. E eu queria saber se existe alguma conversa sobre uma reforma no sentido de melhorar as condições de segurança de ciclovias existentes. Eu pedalo na cidade bastante, já há uns 10 anos quase, e eu sempre peguei muito qualquer ciclovia, inclusive rua também sem ciclovia, pegava numa boa. E há um ano atrás, um pouco mais de um ano, minha filha nasceu, e eu tô andando com ela de bike, na cadeirinha e tal, só que com ela tem ciclovia que eu não pego, com ela. Eu pego sozinho com ela, eu acho que não dá, eu acho muito perigoso. Um exemplo bom, que é um trajeto que eu faço, que eu gostaria muito de fazer com ela, para a creche, por exemplo, é pegar Rebouças. E a Rebouças ela tem alguns problemas que tornam ela uma ciclovia mais arriscada. Óbvio que sem ela seria muito pior, mas ela ainda não é uma ciclovia ideal. Ela é muito estreita em alguns trechos, ela está numa avenida de 50 km por hora, uma avenida muito rápida, e ela poderia, por exemplo, ser uma ciclovia mesmo, não uma ciclofaixa. Esse tipo de discussão existe, acho que seria muito positivo. A gente tem alguns eixos como o da Rebouças, estou dando esse exemplo porque é o que eu conheço, mas eu imagino que tenham outros, que são muito centrais para a cidade e talvez muita gente não use porque eles ainda não são muito seguros, assim. É isso. Bom, Cauê, existe sim uma possibilidade, né? Lógico, é uma discussão. Eu me lembro perfeitamente quando nós propusemos a ciclofaixa da Rebouças, não era uma ciclofaixa, era uma ciclovia, né?
O que inviabilizou na época, isso foi publicado na imprensa, né? Foi divulgado na imprensa, o que inviabilizou na época foi uma estrutura cicloviária. O problema lá são aquelas gárgulas que saem dos prédios, que tem um dos prédios lá que eu fui lá pessoalmente, fazia a proposta da ciclovia, tinha um dos prédios que faltava 35 gárgulas. Imagina aquela quantidade de água que saía dos bombeamentos dos subsolos lá, né? O projeto, para você ter uma ideia, o projeto de drenagem ficava muito mais caro, né? O recurso que eu ia ter que colocar sobre a ciclovia ficava muito maior no projeto de drenagem do que da própria ciclovia, e por isso nós decidimos colocar na época, implantar na época a ciclofaixa. Lógico que foi debatido, e a gente terminou os próprios ciclistas, e terminou concordando em colocar a rede cicloviária. E eu tenho colocado muito nas nossas reuniões de ciclista da importância de conquista do espaço, né? Então, assim, a gente está buscando os 1.800 quilômetros. Estão muito atrasados, e a gente tem que falar que estamos atrasados, realmente estamos atrasados, mas eu continuo buscando a implementação e a conquista do espaço. Eu acho que isso é o mais importante. É lógico que o aprendizado vai nos levando a fazer cada vez melhor essa nova estrutura que está sendo colocada na cidade de São Paulo. Recuperação das outras, algumas delas nós estamos recuperando e deixando elas um pouco mais largas, né? E a gente não pode deixar de admitir que a gente está em São Paulo, né? Os números que eu apresento nas minhas propostas, eu coloco esses números iniciais exatamente para a gente ter a consciência do que é São Paulo. Porque muita gente fala, eu fui para Nova York, eu fui para Londres, eu fui para Austrália, eu fui para... Né? E lá é diferente. Então, quando você compara alguns outros lugares, até Fortaleza aqui, né, que estão fazendo bastante coisa, Fortaleza está fazendo realmente, Fortaleza está ficando espetacular com relação à mobilidade ativa. Os números são muito diferentes. Você projetar para uma cidade de 1 milhão de habitantes é completamente diferente para projetar de uma cidade para 12 milhões de habitantes. E sim, né, a resposta é sim, existe a possibilidade, sim, de repensar algumas dessas vias que estão nos bordos da cidade, né, nos bordos dos canteiros centrais, ou dos próprios empreendimentos ali, de transformar algumas delas em ciclovia. É lógico que é uma discussão que tem que ser aberta, né? Tem que ser colocada, tem que ser... Isso não pode ser uma decisão unilateral, tem que ser uma decisão onde várias pastas possam participar, opinar. A sociedade civil organizada tem que estar presente nessa discussão, ela tem que participar ativamente, e a sociedade civil organizada é que vai dar força a esses pedidos com relação a tudo isso que está sendo colocado, né? Com certeza, construindo isso juntos, nós vamos fazer tudo isso que você está colocando. Então, sim, existe a possibilidade de melhoria, sim, em todas elas. Então, tem que colocar no plano, né? Para isso, eu tenho que fazer uma proposta, tem que colocar no plano, tem que buscar recurso, porque quando ela deixa de ser uma ciclofaixa, passa a ser a ciclovia, o recurso é completamente diferente. São obras, né? Guia, sarjeta, calçada. Quer dizer, tem outros elementos que, de fato, tem que ser considerado para poder tomar uma decisão, né, de transformar uma ciclovia, uma ciclofaixa em ciclovia, ou ampliar as ciclovias que estão existentes aí. Algumas delas nós estamos, à medida do possível, nós estamos aumentando aí, algumas delas. É isso. Marco Antônio. Bom dia, Dalton, bom dia a todos. Dalton, o que você pode dizer para nós, obviamente dentro do que você tem conhecimento, né, sobre os estudos de pós-implantação dessa malha cicloviária já existente, com relação à percepção dos usuários, se as expectativas estão sendo atendidas,
se as premissas de projeto elas estão sendo atingidas com relação à localização dessas ciclovias, ciclofaixas e das demandas reais que hoje são encontradas, e até para, de uma certa forma, obviamente, né, esses números, esses estudos, subsidiar esse novo plano que é bastante arrojado, que é, pelo que eu entendi, é praticamente dobrar o que hoje já tem na cidade, para que ele se torne mais assertivo no aspecto de atender as reais demandas da sociedade nessa questão. Obrigado. Olha, das vias que nós implantamos, pouquíssimas delas nós tivemos rejeição após a implantação. Pelo ciclista, nenhuma delas, com certeza, todas elas foram aprovadas com relação à estrutura. Né? Com relação ao conforto, vamos colocar assim, à segurança, algumas delas nós tivemos realmente, eu diria, uma demanda de poder melhorar em alguns aspectos, em algum cruzamento específico, que faltou ali um semáforo específico para o ciclista, faltou uma geometria que protegesse mais ele no cruzamento. Então, são, de um modo geral, de todas as estruturas, a estrutura, de um modo geral, ela foi aprovada, mas tinha elementos na estrutura que eles pediram melhorias, e geralmente são nos cruzamentos, onde ele para poder fazer a travessia, né? E em algumas delas eles pedem que faça a travessia elevada, algumas delas eles pedem que coloque o semáforo, quer dizer, esses elementos, eles chegam, essas demandas chegam aqui para CT e para SMT, e, à medida do possível, a gente vai implementando e melhorando essas estruturas que estão sendo implantadas, né? E não esquecer, né, que a gente realmente, quando pensa na ciclovia, na estrutura cicloviária, a gente pensa sempre na segurança. Não existe outro pensamento a não ser, lógico que você pensa no deslocamento e pensa no que você está propondo entre o início, a origem e o destino dessa estrutura. Mas sempre o foco ele tem que estar na segurança. É claro que se eu conseguisse oferecer uma rede cicloviária onde as pessoas pudessem, de fato, ter larguras para poder até andar lado a lado, como chegam umas demandas que querem andar, não é a história de andar em família, né? A pessoa anda com o filho do lado e ele consegue proteger o filho colocando do lado. Então, para isso eu precisaria ter uma estrutura com um pouco mais de conforto, um pouco mais larga. Mas algumas experiências que nós fizemos dela acima de 2 metros de largura, invasão do veículo, né? A gente vai falar, mas é só fiscalizar, né? E a gente resolve. Não, a gente fiscaliza. Existe um programa de fiscalização da CT com relação à rede cicloviária, mas são 740 quilômetros hoje. E rapidamente serão 1.000 quilômetros, porque esses números que eu apresentei no início, os 158 e o 124 das PPPs, mais os 48 que estão sendo implantados, eles vão ser consolidados, eles estão à beira da consolidação, né? Está faltando um pouco do processo, e quando tiver um ganhador, ele vai começar a implantar, porque o recurso já existe para isso. Então, rapidamente, nós teremos 1.000 quilômetros. Eu considero esses 1.000 quilômetros consolidados em termos de planejamento e contratação, né? O que a gente está falando dos próximos 420 aqui, que eu coloquei aqui, né? Que desses 420, para você ter uma ideia, já tem 100 que já passaram por audiência pública. 100 quilômetros desses 420 já passaram por audiência pública, que nós estamos aguardando passar essa licitação hoje dos 158, porque é um formato novo, é uma nova lei, né? Que existe, né? Onde você faz uma contratação integrada, você contrata o projeto e a obra. Então, passando por esse processo de aprendizado que nós estamos vivendo, porque a lei foi implementada agora, nós, imediatamente após, nós vamos
colocar os 100 quilômetros que já estão reservados e já passaram por audiência pública. Então, ou seja, podemos considerar que tem mais 100 quilômetros prontos para poder ser contratados. Aí faltaria fazer a audiência pública dos outros. Mas é isso, eu acho que temos tudo para poder dar continuidade ao processo de planejamento e, posteriormente, contratação das obras. É isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Marco. Oi? Não, obrigado. Renan. Sou eu já? Acho que tinha mais algumas pessoas com a mão. Não, você aqui próximo. Tá bom. Dalton, você poderia falar um pouquinho mais para a gente? Desculpa, Renan, eu estou vendo aqui agora. É o Jorge a próxima, me desculpa. Eu acho que era Quer falar, Renan? Pode, você que sabe. Não, Bom, vai lá, Renan, vai lá, sua vez. Você começou a botar a sua. Vai que é sua. Obrigado. Desculpa, Jorge. Eu só queria saber se tem alguma coisa que você poderia falar para a gente também sobre a questão de ter a modalidade, né, os modais eles se conversarem, falando sobre isso, né, bicicletários nos metrôs, em todas as estações, se tem alguma coisa prevista para isso. Eu sei que o aquático hoje, eu acho que ele não tem espaço para bicicleta, ou tem? Eu acho que não. Então, falar um pouco sobre isso, se tem algumas ações previstas para acomodação das bicicletas em outros locais. O aquático, ele foi implantado com 50 ou 51 vagas em cada uma dos bordos lá. Eu só preciso confirmar isso, mas foi implantado o bicicletário, com certeza a limitação está no barco, né? Então, a quantidade de bicicletas que passam em cada viagem do barco. Não sei se são uma ou duas bicicletas por viagem, porque os barcos são muito grandes, né? Que, aliás, bateu recorde essa semana aí de transporte, que a gente fica orgulhoso, né, de ver satisfeito, né, realmente satisfeito de ver as coisas dando certo, as coisas que foram implantadas dando certo, né? Bateu recorde no transporte de passageiros essa semana aí. E vem batendo recordes em cima de recordes aí. Significa que as pessoas estão descobrindo o modal e estão aprovando o modal. Então, é isso. Agora, com relação à implementação de bicicletários, bom, nos transportes, no caso do transporte coletivo aqui de pneus, né, na cidade de São Paulo, todos os locais, todos os projetos novos serão contemplados com bicicletários, com toda certeza. Isso faz parte dos projetos aqui, dos terminais. Então, isso está sendo pensado, sim. Existe um programa aqui que a gente está implantando paraciclos na cidade de São Paulo. Então, à medida do possível, principalmente nas áreas onde a gente está fazendo a manutenção, a gente está colocando, em alguns lugares, está implementando com paraciclo. Nas PPPs, todas as estruturas das PPPs, nós estamos implantando paraciclo nessas estruturas. Quer dizer, a ideia de estar dando suporte a esse modal, ela vem cada vez mais se fortalecendo dentro da Secretaria, dentro da CET, né? E o objetivo é exatamente esse. É lógico que seria muito bom que esses paraciclos fossem incentivados pelos próprios comerciantes, né? Você imagina um comerciante botar do lado da loja dele e falar: vou botar aqui 2 ou 3 paraciclos para poder dar segurança e garantir uma tranquilidade para quem vem à minha loja comprar com bicicleta. Então, esse é o desafio, né? A gente fazer com que esses comerciantes tenham o desejo de implementar um modal, dando uma estrutura ali. Lógico que o poder público pode, sim, contribuir, pode estar se posicionando com relação a isso. E o nosso posicionamento é muito claro. Sim, fornecer estruturas seguras e cada vez mais confortáveis para quem pedala. É isso. Jorge.
Bom dia. Dalton, eu queria ter a possibilidade de apresentar minha tela, tudo bem? Rapidamente. Eu fiz uma coisinha rápida. Não, a coisa que eu fiz aqui é o que eu juntei aqui rapidamente, justamente enquanto estava a reunião, não é nada que eu tinha pré-preparado. Pedir essa gentileza, assim, enfim, se for, não for incômodo, só porque é o seguinte, né? Bom, eu sou o George, eu sou oficialmente aqui na Câmara o representante dos ciclistas, né? E no dia 5 foi feita uma apresentação na Câmara Temática sobre a implantação do que aconteceu nesta gestão. E eu tive o trabalho de pegar essa apresentação que foi feita e dar uma decupada nela em dados sobre o que aconteceu ano a ano, tal, né? Esses dados eu tirei dessa apresentação, né? Tinha a meta 43, que era da implantação de 300 quilômetros, foram implantados 100 quilômetros. Na verdade, esses 100 quilômetros, eles vieram, metade desses 100 quilômetros vieram ainda da administração, da primeira gestão Bruno Covas, né, contratações cuja implantação aconteceu no início de 2021, a entrega final. Então, isso foi mais da metade, quase metade mais da metade desta meta foi cumprida de fato na gestão anterior, mais da metade do pouco da meta que foi feito, né? E os anos seguintes, 2022, 2023, 2024, infelizmente foram muito aquém, obviamente, de que todo mundo gostaria, muito aquém da meta, muito aquém do que foi dito por aqui anos e anos e anos, né? Eu acompanho aqui a CTB lá desde 2020, eu estava de quarentena quando eu comecei a ter as primeiras reuniões, e a gente chega em 2024, em novembro, com 11 quilômetros, né? Em algum momento foi falado que ia ter 9 equipes simultâneas, ia ter isso, ia ter muita coisa para chegar à meta, e a gente chega ao final com, na verdade, a gestão Ricardo Nunes implantando um pouco mais de 50 quilômetros, um terço da meta. Jorge. Oi. Diga. Você quer falar sobre o prefeito ou você quer falar sobre... Não, eu estou mostrando os dados aqui que vocês apresentaram. Eu gostaria que você fizesse sua apresentação técnica. Isso aqui é técnico, isso é números, isso são números. Eu não estou aqui falando do prefeito. Eu tenho números para mostrar para vocês sobre o que eu gostaria de que a gente melhorasse. Eu queria trazer vocês propostas, por favor. Isso em relação não só à quantidade, né? Foi muito... vamos dizer, frustrante essa primeira gestão, a gente espera que a segunda seja melhor. Também na parte da qualidade, isso tem a ver com o que o companheiro falou em relação a pedalar com o filho e tal. A gente precisa de estruturas mais convidativas. Essa aqui são algumas estruturas implantadas nesta gestão que a gente teve que consertar, né? Como na 13 de maio, muito fina, na Tiradentes, na calçada, misturado aí com orelhão, com caramba, na Sena Madureira, com um relógio, e a estrutura vai acabar sendo retirada porque a prioridade está invertida, né? A prioridade na gestão, em termos de orçamento, são obras rodoviárias. Então, acho que as estruturas que foram feitas ultimamente não são convidativas, de fato, ao ciclista pedalar mais. Outra coisa que eu gostaria que fosse melhorado, que não foi legal nesta gestão, eu separei por subprefeitura quais subprefeituras ganharam mais gestões. A gente percebe que o centro expandido e as regiões de mais poderes aquisitivo ganharam mais estruturas. Você está olhando aqui Vila Mariana, Pinheiro, Santo Amaro, Butantã, enquanto as regiões periféricas tiveram muito menos estrutura. Tem mais algumas outras aqui, mas é isso. O fato é que a periferia perdeu muito em relação ao centro expandido. Hoje seria legal que a gente expandisse a estrutura mais para fora do centro expandido e menos a Vila Mariana, Pinheiros e tal, para a gente pelo menos equalizar isso aqui, que existe uma discrepância entre o que acontece. O que acontece, de fato, também esses números, dados não são meus, são da Rede Nossa São Paulo, as pessoas estão desistindo de andar de bicicleta, né? Em 2020 foi falado aqui, o meio de transporte, a pesquisa deles apontou 3% das pessoas usando a bicicleta, passou para 1%. E isso a gente tem isso não é um dado tão bom quanto da origem e destino, mas o fato é que existe sim uma diminuição das pessoas que gostariam, por uma série de motivos. Um dos que eles apontam é sim a falta de segurança viária mesmo, as pessoas têm medo. E isso não tem mudado, né? E tem, obviamente, a segurança urbana, etc. Isso também nas regiões, isso é pesquisa da Rede Nossa São Paulo, isso não é meu. É isso, a gente precisa melhorar não só a quantidade, aumentar a quantidade, mas melhorar a qualidade para que
os ciclistas voltem a pedalar e que novos ciclistas pedalem mais, tal. Então, nós, dentro do que aconteceu na gestão 2021-2024, essa meta está muito longe, é preciso ter uma mudança qualitativa e, obviamente, quantitativa, né? O que está acontecendo, isso aqui também a Globo mostrou, isso é gráfico da Globo, né? A mortalidade, isso não é segredo para ninguém, a mortalidade tem crescido muito, e hoje de manhã, o Infocig atualizou os dados, né? Esses são os dados acumulativos de dados, estamos com 936 mortes no trânsito, né? Isso até outubro, tem mais 2 meses, obviamente, pela curva, nós vamos ultrapassar os 1.000 óbitos esse ano, o que é triste. Em relação aos ciclistas, os ciclistas também estão morrendo muito mais. Estamos aqui com 38 óbitos, já mais do que 2023, mais do que 2020. A gente, em 2019, tivemos 19, ou seja, o dobro do que tivemos antes da pandemia. Ou seja, existe uma mortalidade muito grande de ciclistas. Isso é gravíssimo, isso é o grave do grave do grave, porque existe sim um trabalho complicado em relação à segurança viária, ao poder público, à prefeitura precisa melhorar muito. Vou voltar aqui no gráfico, lembrando que ele caía muito até 2020, é uma tendência de mais e mais mortes, mais e mais e mais, isso a gente não aceita. Então, eu acho que tudo isso é interligado. A gente precisa de mais ciclovias, a gente precisa de melhores ciclovias, mais largas sim, mais protegidas, a gente precisa de mais fiscalização, ou seja, isso aqui é só mostrando também que fatalidade de pedestres tem crescido muito também, recorde, motociclistas nem se fala, recorde. Então, é isso que eu queria falar, que eu não queria falar somente porque eu acho. Eu estou mostrando aqui dados, fontes oficiais, eu não gosto de mentira, que é muito legal a apresentação, o PDF aceita muita coisa, mas o que tem acontecido de fato no asfalto de São Paulo para o ciclista não foi a contento, não tem sido a contento, a gente precisa realmente mudar, mas infelizmente a gente tem que falar de política. Na verdade, a nova gestão ela também não se comprometeu, e eu acho que é muito importante que a gente que tudo seja comunicado de forma clara, né? Foi colocado no plano de metas, nessa última gestão, uma coisa que a gente tinha uma séria convicção de que não ia acontecer, e não aconteceu. Neste processo último, nesse processo de sufrágio, não foi prometido nada. Eu acho importante que não seja prometido nada, para que a gente não se frustre, porque a gente ficar ouvindo a mesma coisa, quilômetros, vai acontecer isso, não vai. Se acontecer, ótimo, mas prometer e ficar passando, fica aquela coisa, parece uma coisa de 1001 noites. Isso conta a prefeitura e a palavra, e a sua palavra, só um segundinho, a tua palavra, que é a mesma. É isso, eu estou concluindo. A tua palavra, como você fala, um certo otimismo de coisas que não acontecem, a tua própria palavra perde valor. Acontece que a gente acaba não acreditando mais da tua palavra, porque ela só se repete e as coisas não acontecem de fato. Quando elas acontecerem na rua, as coisas, vamos dizer, a confiança volta, e o fato é que a gente está morrendo. Eu tenho medo de morrer, porque eu sou ciclista, e isso eu tenho medo de que meu filho morra, que meu filho é ciclista, e isso é muito triste estar acontecendo. Espero que isso se reverta no futuro. Obrigado. Deixa eu entender. A sua proposta, então, é que eu não faça proposta nenhuma, é isso? Não, eu gostaria que isso do presidente... Quero reforçar o que você falou. Então, não promete nada, porque se você não implantar nada, eu acho que, por exemplo, então, não devia ser colocado em plano de metas. Não faça nenhuma proposta de implementação do plano, é isso que você está propondo? Não, eu acho que, assim, se você fizer uma propostas que sejam realmente, que vão acontecer. Os 300 quilômetros não aconteceram, mas passaram muito longe. Passaram muito longe, esse é o problema. Deixa eu falar agora, Jorge. Você já falou. Você também falou bastante. Eu abri aqui a nossa apresentação, né, dizendo que tem 158 quilômetros que estão em processo de licitação. O processo de licitação é 1 ano e meio, faz 1 ano e meio que está em licitação, mas está lá. E tem mais um, mas ele foi planejado para ser implantado nessa gestão. Nós tivemos alguns problemas administrativos e não foi implantado. Perfeito. E aqui ninguém vai passar por cima da lei. Eu não posso implementar simplesmente porque eu quero implantar dentro da minha gestão. Essa gestão, quando eu falo minha, não é minha, é do poder público, né? É claro que eu considero esse plano implementado, ele ratificado por todos vocês, né? As estruturas que estão sendo implantadas passaram por audiências públicas e vocês concordaram. Então,
com certeza, eles vão melhorar a questão da segurança, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque em todos os locais onde foram implementadas as redes ferroviárias, os acidentes realmente reduziram realmente muito onde foi implementado. Então, a gente tem certeza absoluta que o sucesso da segurança do ciclista ele está fundamentado na estrutura cicloviária. Né? Então, eu acredito que o que está sendo planejado, o que está sendo implementado, está dando certo e realmente a gente vai dar continuidade a esse processo de planejamento. Agora, é lógico, os números estão ocorrendo fora estou falando da bicicleta, né? Eu não vou falar de outro, que é outra área, mas os números estão ocorrendo fora das redes cicloviárias, esses acidentes esses sinistros que estão ocorrendo, essa fatalidade está fora da rede cicloviária, e aí sim, eu concordo com você que o poder público tem que tomar providência com o objetivo de reduzir o índice de sinistros nessa implementação de rede cicloviária. Então, o que a gente tem colocado, o que a gente tem feito, o que a gente tem avançado no nosso planejamento, até buscando algumas fundamentações, vamos dizer assim, em mapas de calor, que a gente vai buscar junto às áreas que possam nos fornecer, de fato, um mapa de calor onde os ciclistas passam e possam fundamentar que ali, de fato, é necessário uma rede cicloviária. A gente tem feito isso. Quer dizer, é apenas mais uma ferramenta que a gente utiliza para poder implementar a rede cicloviária em cima de um plano que está sendo elaborado. É isso. Bom, Cauê levantou a mão novamente, é isso? Isso. Não, eu queria trazer dois pontos que eu lembrei aqui, mas antes só reforçar, fazer coro um pouco ao que o Jorge falou sobre segurança viária, né, que o próprio Dalton também reconhece, assim, que é um ponto que não é só ciclista, é também ciclista, mas e a gente está no CNTT, né, e para mim, assim, com esses números que a gente tem tido, a segurança viária deveria ser prioridade 1, 2 e 3, assim, da discussão do CNTT, porque é muito preocupante o que está acontecendo mesmo, em termos de mortes no trânsito. Mas o que eu queria trazer primeiro é que a gente tem feito, junto da ciclocidade, junto com a Cidade a Pé e outros grupos, uma análise do orçamento que está sendo proposto para o ano que vem, que a gestão está propondo para o ano que vem e agora está em discussão na Câmara, está em audiência pública, etc. E para bicicletas, para a construção de ciclovias e ciclofaixas e ciclorotas, que é um projeto específico do orçamento, teve uma redução de 87% no valor. Tem um orçamento previsto de 35 milhões. Eu não sei, e me parece um dado bastante dissonante com o projeto que está sendo apresentado. Eu queria trazer para o CNTT em geral, no sentido de esse orçamento ele está sendo discutido agora. Então, assim, é muito importante o CNTT estar ciente do que está sendo proposto pela gestão e os conselheiros todos e conselheiras e quem participa do colegiado, quem ganha as reuniões, falar com os vereadores e para mudar isso, porque com 35 milhões esse plano não vai acontecer. Não sei se a gente não está vendo alguma outra rubrica, mas assim, a gente fez uma análise detalhada. Eu acho que é só essa e é esse valor. Ano passado foi 280 milhões previsto, não tem aqui o valor de quanto foi executado. E, enfim, não entendo como é que a prefeitura quer fazer quase, sei lá, 800 quilômetros, somando rapidinho aqui, de ciclovias. Tudo bem que não é tudo no ano que vem, né? Durante os 4 anos, mas com 35 milhões não vai fazer nem um quarto disso fácil, assim. Esse é um ponto. Então, o orçamento 2025 está sendo discutido, gente, vamos falar com a Câmara, com os vereadores, para mudar isso, porque senão não vai acontecer. O segundo ponto não tem relação direta com isso, mas é iluminação em ciclovia. Não sei se é uma questão que está sendo pensada. Eu acho que as ciclovias que foram feitas até hoje na cidade, desde o começo, têm um problema de iluminação, sobretudo as que são no canteiro central, porque elas não têm a iluminação natural da calçada e são isoladas, né? Então, acho que muita gente, aí sobretudo também mulheres, acabam tendo muito medo de passar nessas ciclovias, porque é muito escuro, você está muito vulnerável ali, de fato, por um assalto, qualquer coisa, porque você não consegue nem escapar do lugar. Isso, são esses dois pontos.
Bom, com relação ao orçamento, é uma rúbrica, né? A gente inicialmente tem esses 158 mais os 100 quilômetros da PPP para poder implementar no início da gestão aí, a gente vai implantar. Então, o que se fez agora foi fazer uma rúbrica para garantir esse recurso dessa primeira parte que já está planejado e está sendo implementado aí. E a partir do momento que tiver o ganhador da licitação, eu tenho que contratar e começar a construir, fazer o projeto e construir. Então, na verdade, esses 80 milhões, aí, eles são para isso daí. E ele pode ser suplementado a qualquer momento. A qualquer momento que for necessário complementar, é um pedido de uma reunião que a gente faz e a gente consegue suplementar esse recurso com toda certeza. Então, é uma distribuição de verba no início da gestão que eles fazem, para poder ver o que já tem pronto para ser contratado. A gente sabe. O que aconteceu, só para um parênteses, eu tinha uma verba garantida para implantar 158 quilômetros para 2024, por conta desses processos administrativos, eu não consegui implementar os 158 quilômetros. Então, essa verba, na verdade, ela não foi usada. Esse recurso terminou não sendo usado para este fim, porque a licitação ainda não foi concluída. Só por isso. Então, o objetivo, de fato, é garantir o recurso para concluir isso que já está planejado, já está consolidado para ser contratado. E o restante, com toda certeza, está aí sendo feito o plano de metas. O plano de metas é sempre feito no início da gestão, e isso que a gente precisa pensar bem, né? O plano de metas é sempre feito no início da gestão, e por volta de fevereiro ou março que são apresentados todos os planos de metas da gestão, de uma gestão inteira. Então, é nisso que a gente tem que pensar, assim, no plano de metas e como que vai ser consolidado esse plano de metas. Aí eu concordo com você, Calma, que a gente tem que consolidar isso no plano de metas da prefeitura, que é o prefeito, que aí é todo o secretariado, todos os vereadores têm que estar lá de acordo com o que está sendo apresentado e saber de onde é que vai sair o recurso para cada uma do que foi para cada item, de cada projeto, de cada obra que está sendo planejada para ser feita na cidade de São Paulo. Com relação a uma iluminação, existe sim uma proposta de fazer uma iluminação. Cheguei a conversar, cheguei a fazer contato, inclusive, com a secretaria, com a Ilume, né? Para dar início a um processo de iluminar as ciclovias, né? Isso terminou não indo para frente, mas a gente pode retomar, com certeza. Eu acho que a sugestão é muito válida, ela realmente é importante. Chegamos a implantar na Radial Leste, que a Radial Leste era uma ciclovia super perigosa, foi exatamente isso que você está falando aí, que as pessoas tinham muito medo de andar na Radial Leste. Vamos lá, fiz as vistorias, conseguimos fazer uma iluminação baixa para o ciclista e para o pedestre, em toda a Radial Leste implantada, e ficou lá espetacular, realmente ficou muito boa. Eu concordo com você, eu acho que as ciclofaixas que não estão iluminadas, elas têm que ser iluminadas. O plano de governo que a gente tem uma coisa que nós temos que colocar no nosso plano de governo, ou seja, está em outra pasta, né, que não está na nossa pasta, mas a gente tem que planejar e colocar para ser discutido na outra pasta uma implementação da rede cicloviária, da iluminação na rede cicloviária. É isso, está aceita a sua proposta, nós vamos colocar. Só uma dúvida rápida. Qual pasta que no caso? É com a Ilume diretamente? Hoje é SP Regula e Ilumina, né? Que está lá na pasta. Desculpa, qual? Não entendi. Acho que é SP Regula, que tem o contrato que tem a empresa Ilumina, que trata da iluminação pública, né? Mas os semáforos estão juntos agora, né? Isso agora é uma coisa só, certo? Sim. Saiu de vocês. Perfeito. Bom, vamos ter que conversar bastante junto, né? Agora. Vamos conversar. Vamos conversar. Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Dalton. Bom dia a todas e todos. Eu sou Rafael Drummond. Para quem ainda não me conhece, já fiz parte do CMTT algumas gestões passadas. É um prazer estar participando hoje novamente. Tentar, nos próximos meses, estar voltando a participar mais ativamente. Agradeço, Dalton, pela apresentação e a equipe da CT.
produzindo esses materiais, mas eu me junto um pouco ao Jorge e as preocupações de como as coisas têm andado nos últimos anos, né? A questão do plano de metas é bem claro, como mostra que pelos números oficiais, né, de vocês mesmo, não chegaram a cumprir metade do que foi proposto nesses últimos anos. Por isso, até vou já começando a perguntar, Dalton, e aí depois da minha fala, eu queria que você pudesse responder, quais foram os problemas administrativos que aconteceram nesse último ano, o que travou a construção de mais ciclovias na cidade, né? Porque realmente é muito preocupante os dados que o Jorge tem compilado nos últimos meses, não só das mortes de ciclistas que continuam em alta e têm sido maiores que os anos anteriores, mas principalmente no conjunto geral da cidade, aí um aumento de pelo menos 22% de janeiro a outubro. É impressionante esse número. Gostaria muito de ouvir outras pessoas da CT de como tem sido discutido isso internamente, porque só faixa azul não dá, né? As ações que têm sido feitas são ainda muito pontuais. Estruturas que poderiam salvar vidas, como as ciclovias, estão andando ainda em passos lentos. Então, assim, é preciso para essa nova gestão, para agora o novo mandato do Ricardo Nunes, que as coisas mudem, né? E aí também outra pergunta é, o que pode ser feito de diferente nesses processos? Quais são as metodologias que vocês estão pensando para que a segurança viária volte a ser algo prioritário na gestão paulistana, como já foi alguns anos atrás, e a gente conseguir alcançar bons resultados, né? E aí eu até fico questionando como é que vocês estão conseguindo mensurar a eficácia das novas ciclovias na diminuição de sinistros, se a CET não produz mais os relatórios de sinistros, né? Vocês estão ainda já há alguns anos dependendo dos dados do Infociga. A gente sabe que isso é geolocalizado, dá para fazer uma certa análise, mas tem claros problemas, tanto que vocês, quando vão cruzar, em anos anteriores, quando vocês tentavam cruzar esses dados com os da CET, produzidos pela própria companhia, muitas vezes vocês falavam que era problemático de fazer esse cruzamento. Então, como é que a gente consegue avançar, né, para que a gente reverta esse quadro tão preocupante, né? Então, eu acredito que existe muita capacidade para fazer diferente, mas eu realmente queria tentar trabalhar, tentar ver os possíveis caminhos para que a gente retome essas questões. É isso. Bom, foram muitas questões aí, vou tentar responder, né? Se eu esquecer alguma, você me relembra aí, mas a iniciar, as dificuldades administrativas que nós tivemos é a mesma que continuamos a ter, né? Um processo licitatório de 158 quilômetros que não está concluído ainda. Então, isso isso são 39 empresas que entraram, isso representa um número muito grande numa licitação, realmente. E todas essas empresas têm que ser analisadas. Então, teve uma primeira e elas vão sendo desclassificadas, vão apresentando documentação e cada uma que está em primeiro lugar, quando vai apresentando uma documentação, ela termina sendo eliminada e vai para a próxima. E cada uma das empresas tem que passar pelo processo completo de análise documental. Essa é a questão. Então, imagina fazer isso com 39 empresas para poder vencer o processo licitatório. Tudo começou com... Era um
na nova lei de licitações, é uma nova lei, né? Que é o contrato, você contrata integrado, é um contrato de projeto mais obra, isso não podia fazer antes, era um e depois o outro, então nós resumimos fazer com contratação integrada, porque a partir do momento que ela estiver vencida, ela realmente termina tendo a empresa que vai fazer a obra, né? Mas é um processo que nós não temos como pular etapas. Então, vamos vencer com toda certeza todas as etapas que a gente vem fazendo. O outro, que é a PPP da habitação, e a gente não pode esquecer que você contrata a empresa tem um período de 18 meses para poder implantar, porque isso é contratual. Se contrata a empresa, estou falando na licitação. Se contrata a empresa, ela tem que fazer os projetos, e a partir do projeto aprovado, que tem que passar por várias instâncias, secretaria, CT, fazer todas as análises técnicas, aprovar o projeto, a partir daí ele começar a executar a obra. Então, esse processo é um processo demorado. Então, o objetivo é esse, o motivo verdadeiro é esse mesmo. É um processo demorado e não tem como queimar etapas infelizmente, não tem como queimar etapas. E eu acho bom essa etapa, porque a gente garante que implanta o projeto com qualidade, do jeito que está sendo planejado, do jeito que foi elaborado. E a PPP é a mesma coisa, eles tiveram que elaborar o projeto, fizeram todos os projetos, 124 quilômetros de projetos, os projetos já estão prontos. Então, a partir do momento do projeto pronto e elaborado, ele passa a ser selecionado para poder ser implantado. Então, já implantamos desse daqui, dos 124, já implantamos 17 quilômetros, 17.700, uma coisa assim. E eu tenho mais 16 quilômetros já com ordem de serviço emitida, porque é um processo, né? Eu apresento o projeto, eu emito a ordem de serviço, eu emito uma autorização de ordem de serviço, quem emite a ordem de serviço é a Coab. Então, a partir daí, eu começo a fazer a obra. Então, eu tenho 16 quilômetros reservados aqui, já com ordem de serviço emitida, já deram início às obras, vamos dizer assim. Então, desses 124, 33, 34 quilômetros vamos implantar ainda esse ano. Tem mais 12 quilômetros aproximadamente que nós estamos lá com ordem de serviço para ser emitida nesse processo. É lógico que 12 quilômetros até agora, porque até o final do ano vão ser emitidas outras ordens de serviço, o objetivo é emitir ordem de serviço até o final do ano, e a partir do momento que vai sendo emitido ordem de serviço, eu tenho uma gestão administrativa, ele tem que entrar solicitando um TPOV, que é o termo de permissão de uso da via. Quer dizer, tem um processo administrativo que ele é demorado depois da emissão de ordem de serviço. E não tem como pular essas etapas. Mas o que eu estou dizendo para você, Rafael, é que eu concordo com você que tudo isso poderia ter sido mais rápido, tudo isso poderia estar implantado conforme foi planejado lá no início da gestão. Mas, infelizmente, nós não vencemos as barreiras administrativas. Não foi porque nós não quisemos, muito pelo contrário. Nós realmente vamos implantar isso. Daí está consolidado a implementação e a contratação desses 300 quilômetros que a gente está falando aí. Eles não vão ser implantados até 2024, ao final de 2024, mas vão ser implantados no início. Então, a partir do momento que for desbloqueado todos esses processos, ele vai ser implantado. Então, isso e qual é... Você falou, mas como fazer isso para melhorar, né, essa questão? Ser mais ágil nesse processo. Tentar buscar uma agilidade nesse processo, que não é fácil. Realmente não é fácil. E o que a gente precisa é ter certeza, nós como gestores públicos, né, como gestor e fiscal público, nós temos que tomar muitos cuidados, né, no sentido de que os processos administrativos têm que cumprir o rito rigorosamente, para depois não sofrer as consequências de fugir de um rito que foi estabelecido pela lei. É isso. E a gente nós, à medida do possível, nós estamos adiantando tudo que é necessário. Claro, o que a gente puder fazer rapidamente, a gente faz.
É isso. Então, não tem... Olha só, nós vamos estar no início de uma outra gestão, né? Então, temos 100 quilômetros, só para complementar o seu exemplo, temos 100 quilômetros de rede cicloviária que já está, que passou por audiência pública, vamos colocar assim, já passaram por audiência pública. Eu não sei qual vai ser a meta da prefeitura do ano que vem. Eu sei que existe lá no Planmob 1.800 quilômetros para poder cumprir até 2024. Mas vai ter que estabelecer uma meta de quantos quilômetros será feito em 2025 e 2026. São metas que são... Acho que elas são separadas anualmente e a cada 2 anos você vai estabelecendo um posicionamento do que vai ser implantado e a verba que vai ser destinada para toda essa fase de planejamento. Então, nós precisamos saber quanto nós vamos implantar em 2025 e quanto nós vamos implantar em 2026. Por isso, desses 420 quilômetros a princípio, né, para poder consolidar esse plano, tem que passar por audiência pública. Esses 420 quilômetros, todos eles têm que passar por audiência pública, então, que é um processo também que não é simples, mas tem que passar, porque esse foi o que aconteceu 2 anos, não, acho que 4 ou 6 anos para cá. Eu não me lembro quando foi a audiência. Michele, você lembra da audiência pública, a data da 2018, né? Então, a partir de 2018, a legislação está aí na apresentação. Em 2018, a legislação ela nos obrigou a passar por audiência pública. Então, nenhuma proposta de estrutura cicloviária pode ser implementada sem passar por audiência pública. Então, é um processo administrativo que é demorado? É demorado, e a gente vai ter que passar por isso e vencer essas barreiras. É uma barreira que foi imposta aí pela Câmara. A Câmara fez uma lei que impede de implantar o que está simplesmente planejado. Tem que passar por eles para poder aprovar. Tem que passar pela audiência pública para poder aprovar. Bom, vamos lá. Luciana, desculpa, eu acho que me demorei muito nessa resposta. Oi, Dalton, bom dia para todos. Bom dia, Luciana. Dalton, dessa apresentação que você trouxe para a gente aí, com todo esse planejamento, eu gostaria de saber o quanto que isso vai ser implementado em calçadas. Te pergunto isso porque muitas ciclofaixas estão sendo implantadas, enfim, estão sendo implantadas em cima das calçadas. O que me causa maior estranheza é que em pontos onde as calçadas não têm a menor acessibilidade. Não tem. Eu, Luciana Cadeirante, faço muito uso das ciclovias, das ciclofaixas, onde tem eu uso, porque a calçada, de fato, não me dá a acessibilidade necessária e nem a segurança e a autonomia para eu conseguir caminhar tranquilamente. Então, eu vou pela ciclofaixa. Só que eu não sou a favor desse instrumento em cima das calçadas, uma vez que a gente já sabe que as nossas calçadas não são boas. Você faz a implementação de um instrumento como esse em cima de uma calçada que já não tem acessibilidade, não tem espaço para um pedestre conseguir caminhar. E aí, nesse sentido, eu queria entender o quanto que isso vai ser, quanto de todos esses quilômetros aí de 400 e poucos, que vai ser implantado em cima das calçadas. E aí também tem uma questão assim importante, porque as que já existem, ao meu ver, não é pensando, né, no código do pedestre, enfim, em tudo aquilo que a gente preza como própria Constituição, no direito de ir e vir com segurança e autonomia, essas que já estão instaladas vão continuar ou vão ser remanejadas. Exemplo disso, uma avenida importante do Itaim Paulista, eu tive lá algumas semanas atrás, e estava dividindo espaço com as bicicletas. Aí chegou um momento em que tinha um poste, a ciclofaixa e a avenida. Tudo bem que eu faço uso da ciclofaixa, mas eu não acho justo, gente, fazer a instalação de um instrumento como esse, tão importante para a população e tão importante para todo mundo, em cima de uma calçada. Luciana, você tem razão, né? Você tem razão quando você coloca com esta visão. O que está sendo proposto, né, vamos colocar assim,
O que está sendo é uma proposta de proposta, né? Precisa ficar claro isso, que nós estamos planejando ainda o que está sendo proposto. Mas o que está sendo proposto é que nos locais onde já existe calçada, é a ampliação do passeio para poder realmente garantir a segurança do pedestre e do ciclista. Assim. Então, a ideia é levar essa proposta para as outras secretarias para que seja aprovada. E quando a gente fala em outras secretarias, inclusive a de acessibilidade. Quando a gente fala em compartilhar com outras secretarias, o plano vai passar por acessibilidade também. Então, na cidade de São Paulo, os espaços realmente eles são pequenos. O sistema viário, o espaço é pequeno. Como resolver o problema do sistema viário na cidade de São Paulo? Então, existe aí, por exemplo, dentro das câmeras temáticas, né, da própria bicicleta, dizendo que está na hora de retirar faixas de rolamento para poder para implementar a rede cicloviária. Né? Aí tem de um outro lado, está na hora de tirar a faixa de rolamento para implementar a faixa azul. Então, tem um outro segmento dizendo ampliar as calçadas para garantir que o pedestre ande com mais segurança e com mais conforto. Tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser levado, tem que emergir, vamos dizer assim, para poder ser debatido e sair daí um conceito e um projeto conjunto. Lá no meu fechamento da minha apresentação, eu estou dizendo o seguinte: sozinhos nós não conseguimos fazer, realmente não conseguimos fazer. Então, precisa sim envolver todas as secretarias, precisa sim envolver o poder público, e precisa envolver a sociedade civil organizada para poder chegar a um consenso de fazer um plano para a cidade onde todos os modais de alguma forma sejam atendidos. Então, é lógico que quando eu coloco, que nem você deu o exemplo de ter uma calçada que tem um poste no meio lá, tem determinados pontos de gargalo que eu tenho que compartilhar, porque senão eu não atendo nenhum nem outro. Ou eu desatendo um totalmente e atendo totalmente o outro. Então, é uma discussão. Eu concordo com você. E eu tenho defendido, inclusive, uma parte da minha defesa da rede cicloviária é que o cadeirante pode usar com tranquilidade a rede cicloviária, porque lá não tem degraus. Né? Então, o projeto de calçada que está sendo implementado na cidade está sendo, de fato, eu tenho acompanhado, eles têm tirado os degraus das calçadas. Tem ficado muito bom mesmo. Eu estou muito satisfeito com esse programa. Mas é a mesma coisa que nós, é um programa lento. Nós temos 40 mil quilômetros de calçada para poder implementar e implementou aí 1 milhão, sei lá, 2 milhões de metros quadrados, não me lembro exatamente quando foi implementado até agora, acho que 2 milhões e meio. Então, como a rede cicloviária, nós temos 20 mil quilômetros de via, mas implementamos 700 quilômetros e é a maior da América do Sul, a nossa rede cicloviária. Então, é uma construção de fato, é uma construção em conjunto, não é uma construção unilateral, ela não pode ser, porque se faz unilateral, fica isso. Eu faço lá uma rede, que o exemplo do Jorge, não vou dar fala para ele de volta, não para de falar. O Jorge colocou o exemplo lá de uma rede cicloviária, quer dizer, a rede inteira está boa. Ele pegou um trecho da rede e botou uma foto aí, dizendo essa rede é uma porcaria, essa estrutura é uma porcaria. Claro que nós vamos ter problema com algumas delas. E à medida do possível, ele até colocou algumas fotos de algumas que nós já até resolvemos, né? Que aparecia na implantação o problema e a gente terminava indo lá, algumas delas resolvendo e outras não. Mas as que aparecem, a gente são projetos que dependem de outras pastas para poder retirar. Né? Então, a gente faz o encaminhamento e pede a retirada, a remoção para poder tirar a interferência da ciclovia. Mas é isso, né? É uma construção. A construção ela tem que ser feita em conjunto.
Renan. Diante das conversas que a gente teve até agora, uma coisa que eu andei pensando muito, acho que em algum momento eu já devo ter colocado isso aqui, mas acho importante colocar novamente. Eu não sei se, acho que alguns já sabem, mas nem todos, eu tentei colocar alguns paraciclos aqui no meu bairro, e uma coisa que eu reparei muito é que a iniciativa privada e também a sociedade civil tem pouco conhecimento de como funciona esse equipamento. Então, eu não sei se, já que a gente está falando de orçamento, se parte desse orçamento poderia ser destinado a campanhas de conscientização da sociedade civil, do que ela pode fazer para apoiar essa questão também. Eu acho que eu já conversei também com a Michelle e com o Dalton, que eu acho muito contraproducente a gente ficar fazendo reuniões onde a gente só bate no poder público e tentar, talvez, encontrar outras soluções. Então, o que eu vejo é que a sociedade civil não sabe o que ela pode fazer para ajudar, por mais que ela queira ajudar. Eles não sabem quais são as regras para, por exemplo, colocar um paraciclo na faixa de serviço das calçadas. Elas não sabem o que elas têm o direito ou a obrigação de fazer. Não sabem fazer um bicicletário do jeito que talvez deveria ser feito. Não sabem, talvez, dedicar um espaço, ou como esse espaço poderia ser dedicado para uma estrutura, para um ciclista. E a gente começar a pensar o ciclista como uma pessoa comum, né? Não só o ciclista que gosta de pedalar 20 quilômetros por dia. Então, eu acharia interessante, talvez, a gente ir um pouco para esse lado, porque pelo menos assim a sociedade civil conseguiria ajudar nesse processo de alguma forma, e a gente não ficar única e exclusivamente cobrando o poder público. Bem, é isso. Não, Jorge, não foi isso que eu te falei, não. Você não tem direito a nenhuma fala. Você está colocando aqui no chat, né? Que não tem direito a nenhuma fala. Você tem direito. Não, você aqui... falou, não vou dar a bola de volta. Você falou isso. Só estou repetindo. Tá bom. Beleza. Então tá certo. Então você entendeu. Não daria nessa fase que estava falando da Luciana. É isso. Na sua vez, eu te dei todo o tempo para você falar. Não, você fala que eu falo muito, tá bom? Não vou falar mais não, tá bom. Vamos lá. Tenho dito. Segue o jogo. O Renan falou, né? Agora é o Marco Antônio. Oi, Dalton. Não, só para aproveitar esse teu depoimento aí com relação aos editais, que a Lei 14.133, que é a lei que está atualmente em vigor, ela permite que os editais mudem o processo de avaliação dos proponentes. Ao invés de se avaliar todos, como era uma obrigação da 8666, ela pode inverter o processo. Então, só se avalia, só se qualifica o vencedor da proposta. Então, minha sugestão, minha recomendação era olhar para esses editais, ver como eles estão sendo formatados, de modo que, se esse for realmente um gargalo, esse gargalo pode ser eliminado, diminuído substancialmente à luz da 14.133, que está em vigor desde o início do ano. Tá? Obrigado. Nós sabemos disso, viu, Marco? Mas, pra você ter uma ideia, tem toda a parte jurídica aqui da Secretaria está debruçado sobre esse assunto para a gente poder dar prioridade a essas questões, né? E, claro, que a gente tem que tomar todos os cuidados para poder... É uma licitação, o valor é muito alto, para poder... A gente tá fazendo o possível para não judicializar o processo, né? Porque se ele judicializa, aí aqui não sai mesmo a questão. Então, nós estamos dando todas as respostas com cautela, com tranquilidade, para que esse processo não seja judicializado e prejudicado aí, mais ainda o tempo de início de implantação dele. É isso, mas a gente está bem atento com relação a isso. Pode ficar tranquilo que nós estamos... Tem vários advogados debruçados sobre esse assunto aqui. É isso. Muito obrigado pela sugestão. Realmente é isso mesmo. Mas tem que tomar todos os cuidados para não... A gente tem que fazer o possível para não judicializar. Porque quando judicializa, sempre é pior, né? Tem que ficar indo para outras instâncias. Bom, gente, eu não tenho mais nenhum inscrito aqui, né, na fala, né? Jorge, se você quiser falar, eu vou te dar a palavra agora, se você quiser falar. Eu só não te dei a palavra no meio da fala da Luciana, porque ela não tinha concluído ainda. Mas
Só seja breve, por favor, né, se você quiser colocar mais Não, já falei, mas enfim, eu mandei para mim, tudo que eu mostrei, eu mandei, a Michelle pediu, eu mandei para ela. Se vocês puderem levar em consideração, eu não trabalho com fake news, não. Não, eu trabalho, essas coisas, nós agradecemos pela contribuição, viu, Jorge? Não fique tranquilo que nós acatamos, né? Nós olhamos, nós debruçamos sobre os números, né? Nós sabemos que nós vivemos um momento que a gente precisa, de fato, resolver o problema dos sinistros, né? Claro, né, a gente não tem outra coisa senão consolidar, que é isso que a gente busca, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é consolidar um plano que incentiva o uso da bicicleta aqui no município de São Paulo, né? Quer dizer, estabelecer e propor diretrizes e estratégias fundamentadas em ações que trabalhem na estruturação desses ambientes urbanos, né? Permitindo que qualquer pessoa possa, de fato, pedalar com segurança, porque é isso que a gente busca, né? Um ambiente saudável, seguro, tranquilo, de preferência, se for possível, confortável. Mauro, levanta a mão. Mauro. Bom dia, Mauro. Bom dia. Uma coisa rapidinha, eu só consegui acompanhar o final da discussão. Eu queria saber se vocês estão pautando a executiva do CMTT, uma reunião ou para falar do assunto da segurança viária e do número de mortes em São Paulo com o diagnóstico e os próximos passos. Qual é a previsão para a gente poder falar disso? Que eu acho que todo mundo tem falado disso aqui, em cada uma das falas tem sempre implícito uma observação sobre o estarrecedor número de mortes em São Paulo, que só aumenta e que não está gerando ações à altura. Então, eu queria saber quando é que a gente vai ter, se é que vocês já discutiram. Mauro travou no finalzinho. Mas... Desculpa, a minha pergunta é qual é a previsão de vocês de data para a gente discutir esse assunto? Quando é que a prefeitura pretende voltar esse assunto? Quer falar, Mi? Pode ir. Tá sem microfone. Certo? Tá ouvindo agora? Estava Sim. desconectado aqui. Mas a executiva está marcada para a próxima sexta, nós ainda não definimos as pautas, mas pode encaminhar como sugestão. Por favor. Eu boto lá no grupo, então, Obrigado. Michele, eu encaminho também. Tá ok. Desculpe, só a previsão é ter uma reunião agora em dezembro. É isso? A ordinária? Sim. A última ordinária em dezembro. Tá bom. Tá? Obrigado. Luciano. Levantou a mão. Só pegando o gancho aí do Mauro, eu gostaria também de solicitar, se possível, Michele, a inclusão de uma pauta nessa reunião, que é sobre a questão dos táxis acessíveis, clandestinos. Então, confesso para vocês assim, que está um absurdo que está sendo cobrado para a pessoa com deficiência utilizar o táxi acessível na cidade de São Paulo. Esses taxistas criaram uma máfia clandestina. Você é obrigada a fechar um valor com esse taxista sem que o taxímetro esteja ligado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu recebi na semana passada uma denúncia de um rapaz que precisou solicitar uma corrida de 16 quilômetros e ele precisava fazer 3 paradas para entrega, acho que de medicamento ou exame de laboratório, alguma coisa assim. A corrida, cada parada dessas, custava R$250. Uma corrida de 16 quilômetros aqui pelo centro mesmo, né, região central aqui de São Paulo, o taxista cobrou R$750. Isso é um absurdo. E isso não vem acontecendo só com uma pessoa, são diversas pessoas. O CIMAT simplesmente abre mão, né, de fazer a fiscalização que deve ser feita, porque esses taxistas, com certeza, não estão cumprindo o contrato com a prefeitura e nem o contrato com a SP Trans e com o Atende. Então, se possível, por gentileza, pautem na próxima reunião ordinária do CMTT
a questão da fiscalização dos sites. Eu tenho uma lista imensa de empresas que são clandestinas e que fazem essa cobrança indevida. Obrigada. Michele, só rapidinho. Quando for feito esse debate, eu gostaria que convidasse também a Silvana Cambiage, uma vez que esse tema que a Luciana colocou agora, que é importante, já foi debatido amplamente lá na CPA, onde ela é a presidente, a Silvana. Inclusive, existe um decreto recente do prefeito que adotou parcialmente o que foi discutido nesse debate, nessas discussões da CPA, e acho que a CT participou, se eu não me engano. Então, seria importante a Silvana participar até para esclarecer o que já existe sobre esse assunto aqui na prefeitura. Perfeito. Pode deixar. Muito obrigada pela contribuição aqui. Mas, Lu, só para te deixar ciente, a Câmara Temática de Táxi tem discutido amplamente isso, foi aberto o processo C e o DTP está ciente do que está acontecendo. Perfeito. Bom, gente. Tá. Vamos encerrar nossa reunião, né? Acho que, assim, a implantação de estruturas cicloviárias é uma medida necessária e urgente. A gente tem que afirmar isso. Né? Ela reduz o tempo de deslocamento de pequenos percursos, salva vidas, estimula o uso da bicicleta, principalmente na última milha, onde às vezes a gente tem problema. Claro, a gente sabe que qualquer política pública que seja pensada isoladamente, ela não vai dar certo. Então, por isso que eu insisto tanto em falar que sozinhos nós não somos capazes de edificar uma cidade melhor, né? Cada modal tem a sua importância. O trem, o metrô, o ônibus, a bicicleta, o pedestre, bom, todos são muito importantes e todos têm que ser tratados com rigor, que a lei permite, e com a responsabilidade, né, que nós temos que tratar. Então, é isso. A cidade melhor, ela vai ser melhor quando a gente conseguir trazer para a prioridade tudo aquilo que vem trazendo problema de segurança. É isso. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela participação. Obrigado aí pela essa possibilidade de fazer uma reunião extraordinária, que a gente teve no Fazenda Extraordinário por causa do assunto que não conseguiu ser pautado lá anteriormente. E agradeço mais uma vez a todos os conselheiros pela participação e pelas contribuições que estão sendo feitas em todas as nossas reuniões. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, bom dia a todos. Estou encerrando a gravação. Bom dia. Até logo. Michele, você vai subir essa gravação em breve? Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Michele, você vai subir essa Terminando gravação? assim que ela baixar, eu já baixo. Sim. Vou sim. No canal do